o carnaval, assim, eu posso dizer que ele sempre fez parte da minha vida. Eu sempre digo, né, eu acho que ele começou a mexer com o meu coração quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. De família. De família. Eu sou de duas famílias envolvidas com carnaval, no Carnaval de Porto Alegre. E desde criança eu tenho as imagens, eu sou o quarto de 5 irmãos, mas eu lembro assim da minha mãe nos levando, nós ainda crianças, levando para assistir, o tempo assim que nem arquibancada tinha, as pessoas levavam os banquinhos, né, para assistir as escolas de samba, isso lá nos anos 60. Então o Carnaval em Porto Alegre, ele começa com características bem diferentes das atuais, né, porque ele foi trazido para cá pelos açorianos. Com o tempo, com o samba tendo surgido lá no Rio de Janeiro, depois tendo chegado aqui, dá para se dizer assim que o Areal da Baronesa foi um berço do samba aqui, né? E aí lá nos anos 40 do século passado, já do século 20, o samba começa a predominar no carnaval. E a partir dali começam a surgir as escolas de samba, né? Hoje o Porto Seco é o grande palco dos desfiles, né? Isso. O que ele representa para as escolas de samba, Renato? É o que se tem de resistência, né, de escola de samba, que é o palco ali da resistência das escolas de samba. O importante é ir com o espírito de se divertir. Eu falo sempre para os homens, não é não. Olá, está começando o Conversa com Gabi. O nosso assunto hoje é sobre a maior festa popular do planeta. Ela já começou a pulsar no coração dos brasileiros e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Porto Alegre se prepara para viver dias de muita música, cor, história e identidade cultural. Mas tu já parou para pensar de onde que vem essa festa? Como que ela se transformou ao longo dos anos? E o que esperar do Carnaval de 2026? Para falar sobre tudo isso, eu recebo hoje um dos maiores especialistas do tema, jornalista, escritor, cineasta com quase 40 anos aí de cobertura carnavalesca. Vem para cá para nossa sala, Renato Dornelles. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom? Como é que tá aí? Tudo bem. Em primeiro lugar, agradecer o convite e dizer que é um prazer vir aqui bater esse papo contigo, Gabi. E senta aqui no nosso sofá, Renato, por favor. Pra gente começar aí essa nossa entrevista, né? Fala pra gente como é que o carnaval aí começou a mexer com o teu coração, né? Qual é a essência dessa festa pra ti? Pois é, Gabi, eu sempre digo, né? Eu acho que ele começou a mexer com o meu coração quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. De família. De família. Eu sou de duas famílias envolvidas com carnaval, no Carnaval de Porto Alegre. E desde criança eu tenho as imagens, eu sou o quarto de 5 irmãos, mas eu lembro assim da minha mãe nos levando, nós ainda crianças, levando para assistir, o tempo assim que nem arquibancada tinha, as pessoas levavam os banquinhos, né, para assistir as escolas de samba, isso lá nos anos 60. Então o carnaval, assim, eu posso dizer que ele sempre fez parte da minha vida. E aí, claro, depois quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, aí juntei as duas coisas, né? Duas paixões, o carnaval e o jornalismo. Ô Renato, tu acompanha aí o carnaval, né? Então há quase 40 anos, né? O que mais mudou nesse período? A festa ou a forma de cobrir a festa? Eu acho que as duas coisas, né? Acho que ambos. Porque o carnaval em si, ele... na época, assim, lá no início, assim, que eu comecei a cobertura, ele ainda tinha um resquício, assim, de algo mais espontâneo. Ele era, assim, mais popular, vamos dizer assim, né? E com o tempo, claro, as escolas de samba cresceram em número de componentes, cresceram em termos de alegoria, mas ele deixou de ter uma certa espontaneidade que ele tinha desde lá do meu tempo de criança, que eu lembro, né? Que aquele tempo, meu tempo de criança, por exemplo, tinha carnaval nos bairros, as escolas de samba, elas não ficavam restritas a um palco, elas se apresentavam em vários lugares da cidade, eram menores, evidentemente, mas eles levavam alegria para os bairros, né? E hoje é coisa mais centralizada. A cobertura da mesma forma, assim, eu me lembro que até antes de eu começar a trabalhar com cobertura, os veículos destinavam grandes espaços, né? Muitos espaços
Isso começava 2 meses antes. Os veículos impressos, por exemplo, faziam cadernos grandes assim sobre Carnaval. Toda uma preparação toda uma já, preparação, né? exato. E hoje, infelizmente, assim, já não é tanto assim. Mas agora, né, felizmente, com a internet, né, e desde as redes sociais e outras plataformas, felizmente, assim, até de certa forma, se democratizou esse tipo de cobertura. Então, tem muitos grupos, assim, criando seus conteúdos a respeito do Carnaval hoje, né? Tu lembra de como era o Carnaval lá no começo, aqui em Porto Alegre, lá pelo século XIX? Como é que foi esse início? Teve sim. o areal ali, Isso. né? Exato. O Carnaval em Porto Alegre, ele começa com características bem diferentes das atuais, né? Porque ele foi trazido para cá pelos açorianos, né? Os açorianos vieram lá da Ilha dos Açores, na época da colonização. Sim. E na época, assim, as primeiras manifestações eram o chamado intrudo, que eram umas brincadeiras em que as pessoas jogavam bolinha de cera com algum líquido. Normalmente era para ser perfume. Uhum. Alguns jogavam com água, outros até com alguns líquidos suspeitos, vamos dizer assim, né? E as pessoas jogavam uma das outras, às vezes as pessoas passavam distraídas e eram atingidas, e com o tempo aquilo foi sendo considerado meio violento. E aí, então acabou proibido o intrudo, e na sequência, ainda lá no século XIX, aí o Carnaval, ainda elitizado, criou-se, havia já naquela época assim, os bailes, né, em salões de grandes sociedades, em grandes sociedades, ainda não existia o samba. Era bem elitizado ainda, né? Com poucas. E com o tempo, essas grandes sociedades começaram a desfilar na rua. E se criou 2 aqui em Porto Alegre, que né, falando especificamente de Porto Alegre, vamos dizer assim, que é esmeraldinos e venezianos, 2 grandes sociedades que disputavam os desfiles, realizando cursos pelas ruas. E com o tempo, com o samba tendo surgido lá no Rio de Janeiro, depois tendo chegado aqui, dá para se dizer assim que o Areal da Baronesa foi um berço do samba aqui, né? E aí, lá nos anos 40 do século passado, já do século XX, o samba começa a predominar no Carnaval. E ali, a partir do Areal da Baronesa, que era um grande reduto negro aqui de Porto Alegre, o samba começa, né, digamos assim, a predominar. As comunidades negras, a colônia africana, colônia né? africana, exato. A ilhota, né, a Vila Ilhota, o Areal da Baronesa, a colônia africana, ela se destacavam assim, no Carnaval naquela época. E a partir dali começam a surgir as escolas de samba, né? A partir desse movimento começam a ser criadas as escolas de samba, ainda naquele tempo com características de blocos, de pequenos blocos. Por que de pequenos blocos? Era assim, definia-se um tema e aí todos os componentes vinham com uma fantasia semelhante. Por exemplo, se o tema fosse marinheiros, marinha, aí vinha todo mundo vestido de marinheiro e assim por diante. Até que, aí já, quando o Carnaval já era realizado na Borges de Medeiros, na Avenida Borges de Medeiros. A tradicional descida da Borges. Exato, veio em função daquele tempo do que o Carnaval era na Borges. Aí um grupo de pelotenses que se reunia ali no centro, existia uma lancheria ali chamada Praiana, e um grupo de pelotenses que havia se mudado para Porto Alegre se reunia ali. E eles decidiram criar uma escola de samba. E aí eles trouxeram de Pelotas as características que Pelotas havia, digamos assim, importado do Rio de Janeiro, que é o que se sabe hoje de escola de samba, né? Com divisão por alas, né? Com as escolas, assim, cada ala com um tipo de fantasia diferente, então com as características, digamos que atuais. Isso lá no início dos anos 60. E a partir dos 70, 80 foram os anos decisivos também para o Carnaval de Porto Alegre, né? O que aconteceu nesse período, Renato? Sim, as transformações elas foram ocorrendo, né, com o tempo. Infelizmente, uma característica própria do Carnaval de Porto Alegre, que são as tribos carnavalescas, foram perdendo força justamente para as escolas de samba, né? Antigamente, nos anos
40, 50, 60, elas eram bem fortes, talvez até mais fortes que as escolas de samba, faziam espetáculos, né? Apresentações, encenações com temas indígenas, né? E havia muitas tribos, e com o tempo elas foram sendo reduzidas. Mas ainda nos anos 70 tínhamos ainda uma noite de tribos, tínhamos as escolas de samba, tínhamos os cordões de sociedade, que eram blocos oriundos de clubes, e vários clubes tradicionais, né, como Gondoleiros, Teresópolis Tênis Clube, Partenon Tênis Clube, vários clubes botavam literalmente seu bloco na rua, que desfilavam assim ao estilo de escola de samba. Como era forte essa época, os clubes, né? Muito forte, muito forte. Não só pro carnaval, mas concursos. Os bailes, né? Os bailes eram maravilhosos, os bailes. Lotavam os salões, né, dos clubes, claro, durante o carnaval. Isso, os anos 70, eram coisas assim tradicionais. E, claro, e aí também isso, né, acaba influenciando na mídia, porque na época a mídia dava grandes passos também para os bailes, né? Não era só o carnaval de rua, mas os bailes também, que tinham uma grande cobertura da mídia. Com certeza. Hoje o Porto Seco é o grande palco dos desfiles, né? Isso. O que ele representa para as escolas de samba, Renato? Exato. Ele representa ao mesmo tempo, para mim, assim, digamos, no início, assim, algo assim não tão positivo, porque pela primeira vez assim o carnaval foi descentralizado no sentido de retirado do centro da cidade, né? Colocado num extremo, embora possa facilitar para algumas cidades da região metropolitana, por outro lado, assim, deixou distante, por exemplo, de comunidades da Zona Sul, como a Restinga, que é uma comunidade tradicional grande e tradicionalmente carnavalesca, né? Mas acho que não adianta ficar preso ao passado. Hoje ele representa, vamos dizer assim, o que se tem de resistência, né, de escola de samba, que é o palco ali da resistência das escolas de samba. Já infelizmente tivemos algumas crises fortes, tivemos anos sem desfile em Porto Alegre, mas acho que a força das escolas de samba, a tradição, mantém ainda, né? Fez retomar. Renato, os blocos de rua, eles vêm aí num boom nos últimos anos, né? Isso. Qual é a tua opinião aí sobre eles? Por que eles se tornaram tão populares assim? Exato. Os blocos de rua, eles foram uma tradição em Porto Alegre, né? Nos anos lá, junto com as escolas de samba do início, dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60. Mas daí veio o período da ditadura e eles tiveram dificuldade, houve repressão principalmente aos blocos, mais aos blocos até do que às escolas. Por quê? Porque os blocos, eles tinham aquela característica de fazer, digamos assim, críticas bem-humoradas, né? A situação do país, etc. Então, naquele tempo, tudo tinha que passar pela censura. Samba, enredo de escola ou de bloco tinha que passar pela censura. Tudo era revisado antes. E para os blocos aquilo acabou se tornando assim, uma pressão muito grande, assim, a ponto de eles enfraquecerem e até durante um tempo deixarem de existir. Agora, nas últimas décadas, ali um movimento na Cidade Baixa, né? E aí eu lembro do hoje secretário de Cultura de Bagé, o Zeca Brito, que retomou, junto com um grupo de pessoas ali, um bloco que se tornou forte ali naquela época, que era o Maria do Bairro. E a partir daquela retomada do Maria do Bairro, os blocos ressurgiram, houve aquele boom, né, de blocos. Hoje, assim, digamos que eles já não estão tão centralizados ali naquela região da Cidade Baixa, mas eles se espalharam, inclusive, pela periferia, né? Os blocos hoje, eles são fortes porque eles existem praticamente isso que é em todos legal, os pontos da né? cidade, Todas as pessoas podem participar de alguma forma, né? E os blocos são extremamente democráticos, né? É diversão pura. É verdade. Renato, conta pra gente aí, né? Como é que foi essa tua primeira cobertura de carnaval? Tu ainda lembra? O que tu fez naquele ano? Exato. Eu lembro que logo que eu entrei, eu estava justamente em 2 veículos da RPS, e eu me lembro que o falecido Carlos Alberto Barcelos Roxo, um grandes incentivadores do Carnaval de Porto Alegre, tinha uma coluna na Zero Hora, e
o Roxo não é ninguém menos do que o que dá nome, que presta o nome à Avenida do Samba, lá no Porto Seco, né? Hoje, já faleceu em 89, mas ele me perguntou se eu gostava de carnaval, porque eu tinha cara de gostar de carnaval. Aí ele perguntou se eu não queria me juntar ali, o pessoal que cobria carnaval. Eu disse, olha, com todo prazer, eu gosto de carnaval desde criança e tal. E aí eu me lembro que naquele ano até fiz alguma coisa no carnaval principal, que era na Avenida Perimetral ainda naquele ano. Foi o último ano, aliás, da 87 já, do carnaval de 86 para 87. Último ano da Perimetral. Mas, quando a gente começa, né, a gente começa assim, já coisa meio periférica. Eu me lembro que eu cobria o bairro Santana, que era um carnaval de bairro tradicional, né, o mais tradicional de todos, até pela proximidade do centro. Cobria Santana, mas também dei uma força lá no Carnaval do Centro. Mas naquele período, ali nos anos seguintes, eu me lembro também, além do Carnaval de Rua, ter feito cobertura de muitos bailes naquela época. Né? E que tipo de jornalista tu te tornou aí cobrindo esses carnavais por Porto Alegre? Vamos dizer assim que eu me tornei um jornalista folião. Adoro! Jornalista folião, assim, acho que sou muito grato assim, ao carnaval e ao jornalismo. Hoje, assim, eu me sinto, agora mesmo, hoje chegando aqui, e aí o rapaz que me recepcionou, da hora ele veio, estava procurando a produtora, e ele veio me auxiliar. Daí quando me perguntaram, como é teu nome, acho que para falar, para me localizarem. Aí eu falei, Renato, e eu sabia que te conhecia a tua fotinho ali, tu tinha uma coluna de carnaval. Mas então, tua figura ficou muito conhecida em Porto Alegre, né, Renato? Isso, eu trabalho assim, sempre trabalhei em duas áreas, assim, trabalhei muito, na área da segurança pública e a área do jornalismo, duas áreas, no audiovisual, na literatura também, e a área do carnaval. E hoje, assim, eu acho muito engraçado, porque o Renato da Segurança Pública, ele tem aquela identificação. Eu lembro que numa das noites aí Noite dos Museus, eu estava parado ali de centro, e uma estudante, uma menina, ficou me vendo. Desculpe te perguntar, mas tu não é o Renato Falange? Ela associou o meu livro Falange Gaúcha. E muita gente do carnaval, enquanto na rua, me chama de Renatinho Chora Cavaco, que era o nome da coluna que eu tive. Então são três personas: o Renato Dornelles, o Renato Falange e o Renatinho Chora Cavaco. Adoro! Renato, tu também já foi repórter, editor, apresentador, comentarista. Qual desses papéis aí mais te marcou nesse universo do jornalismo? Bom, eu gostei, evidentemente, de exercer todos, mas não adianta, eu tenho alma de repórter. Reportagem, para mim, acho que a minha vida... É a alma, né? Conversar com as pessoas, né? Contar as histórias. Levantar as histórias, contar, levantar, investigar. Acho que isso tudo, assim, para mim, no meu jornalismo, é a alma. E depois, assim, de tantos anos, o que ainda te emociona, assim, né? Quando tu chega num sambódromo, num bloco, numa comunidade? Não, claro que, assim, eu digo... Eu fico, assim, muito... eu sou emotivo, assim. E a recepção das pessoas, o respeito, o carinho das pessoas é algo, assim... Pessoas pedindo para tirar foto. Porque eu digo, eu não sou artista, eu sou quem divulga a arte, quem divulga, né? Mas as pessoas, algumas não me dão tratamento de artista, assim. Mas é que aqui no Sul a gente tem isso com os jornalistas, né? Como a gente não tá no Rio de Janeiro, não tem ator, atriz, os jornalistas acabam assumindo esse papel. Sim, e o carinho das pessoas, assim, eu acho que isso é inegável. Desde crianças a idosos, né? De crianças a idosos, assim. E existe algum desfile ou cidade que tu considera um divisor de águas na tua carreira? Desfile ou cidade? Pois é, eu acho que eu posso dizer assim que no Carnaval de Porto Alegre, ele sempre foi assim um divisor, né? Mas eu acho assim que alguns anos assim me tocaram bastante por ver ali a história, assim, digamos, a evolução ou mudanças no Carnaval. Sim, acompanhei, né? Exato. Eu acho que os carnavais da década de 70, e quando eu não era jornalista, são muito marcantes para mim, embora, como disse, né, as escolas eram menores, mas eu vi, assim,
uma forte disputa entre várias escolas nos anos 70, tanto que naquela década tivemos com campeões, o Bambas ganhou o título naquela década Imperadores ganhou o título, Praiana, Fidalgos e Acadêmicos, 5 escolas diferentes. Então era um carnaval muito parelho, naquela década. Na década de 90, já foi, na década de 80, a hegemonia de Bambas, de 90 de Imperadores, mas aí a Estado-Maior da Restinga, ela meio que revoluciona também o carnaval, porque ela começa assim a agigantar o carnaval, né? Ela começa a fazer um carnaval, espetáculo assim, outro patamar, assim, outro patamar, né? Exato, e que exigiu que as outras também se adequassem a essa realidade. Então eu assim destacaria, acho que vamos pegar assim na década de 70, eu pegaria 79, talvez, o ano, na década de 80, tivemos ótimos carnavais. Vamos pegar um lá do hegemônico Bambas da Ugia, 84 ou 85. Década de 90, acho que 95 tivemos um carnaval fortíssimo. E também, claro, como eu disse, né, que a Restinga começou a gigantar. Vamos botar assim um carnaval também de 91, 92, 93, no Estado-Maior da Restinga. Mas depois tivemos novamente aí no Porto Seco, quando o carnaval se consolida, que ali por 2009, 2010, 2011, em que as escolas desfilam, claro que com menos componentes, claro que com alegorias adequadas ao tamanho da avenida, mas assim, proporcionalmente muito próximo do que se vê em Rio de Janeiro e São Paulo. Também foi um 360 para a cidade, né? Isso, com certeza. Ô, Renato, e o selo Sambrito, hein? Marca aí uma nova fase da tua carreira, né? Sim. Qual é a proposta desse projeto? Então, no pré-carnaval, a gente tinha programas no fim de semana, e era muito curioso que o Brito ficava apresentando o programa no estúdio, o Matias ficava fazendo ali, tecendo comentários, e eu era uma espécie de repórter de rua. Mas engraçado, o Brito sempre lembra essa história, 93, que eu ia... Aqui a gente tem aqueles eventos pré-carnavalescos, que as escolas fazem mini desfiles, que a gente chama de muambas, né? As muambas, e tinha as muambas comunitárias nos bairros. Aí eu ia para os bairros e dava boletim de orelhão. Nossa! Eu ia nos orelhões até... Tinha as fichas já, tudo ali. Exato. Anos depois, aí nós já consolidando uma equipe, e a gente tão apaixonado pelo carnaval, cobrindo Porto Alegre, Rio de Janeiro, que o Jamelão, o saudoso Jamelão, ele definiu que nós éramos a equipe mais carnavalesca do rádio brasileiro. Nossa, que responsa! E isso no Rio de Janeiro a gente criou, de certa forma, né, assim, digamos, um reconhecimento no Rio de Janeiro até hoje, tanto que durante muitos anos a cabine número 1 dessa época aí, a cabine de rádio, estava com a Rádio Gaúcha. Aí aconteceu de 2019, eu e o Cláudio Brito sairmos no mesmo ano da Rádio Gaúcha. O Brito foi para a Rádio ABC e me convidou para fazer o carnaval seguinte com ele lá. E agora, como a saída, né, digamos assim, da ABC do Cláudio Brito, a gente começou a fazer, então, desde o ano passado, um trabalho independente em cima de um selo Sambrito. A gente trabalha em redes sociais, trabalhamos no YouTube. Depois aí de quase 40 coberturas, né? Ainda dá um friozinho na barriga quando chega fevereiro? Com certeza, com certeza. Tanto um friozinho na barriga, assim, tanto de ansiedade, como também, assim, né? Porque a gente nunca sabe tudo, então aquele friozinho que a gente sempre tem da expectativa, né? De que tudo dê certo, né, que a gente faça um bom trabalho. O que diferencia o Carnaval de Porto Alegre do Carnaval das outras capitais? Pois é, o Carnaval de Porto Alegre ele tem algumas suas características próprias, né? Ainda temos uma única tribo, né? Assim, falando especificamente de algumas questões assim específicas, a tribo ainda Comanches, que mantém aquela tradição que tem em Porto Alegre, eu acho que tem em João Pessoa, mas Porto Alegre é anterior, Porto Alegre é pioneiro nisso, nas tribos carnavalescas. Aqui nós temos, por exemplo, algo que no Rio, durante alguns anos, em função do Carnaval de Porto Alegre, algumas escolas do Rio usaram, que é a porta-estandarte.
porta-estandarte, aquela que vem com o estandarte na frente, ela é uma característica também aqui do Carnaval de Porto Alegre. E em alguns anos, eu sei que a Vila Isabel, a Grande Rio e a Imperatriz, lá do Rio, usaram porta-estandarte em função do Carnaval de Porto Alegre, porque tinha o carnavalesco, hoje saudoso Max Lopes, que tinha amigas aqui em Porto Alegre, e ele quis homenagear as amigas, que eram porta-estandarte, e também quis homenagear o Carnaval de Porto Alegre, colocando uma porta-estandarte lá. Então lá saíram o Nira Pereira, a saudosa Rosalina Conceição, Kizzy Pereira, saíram com o estandarte, que é uma característica do Carnaval de Porto Alegre, mas que foi usada também. Porto Alegre foi modelo, então, para várias outras capitais. Exato. E hoje, assim, em termos de referência, as pessoas, muita gente não sabe. Tem 2 dados importantes, assim, que muita gente acha, não, mas o cara não existe pessoal de Carnaval do Sul. Sabe que isso, dados da Liga, da Liesa, né, de vendas de ingressos. Claro, em primeiro lugar, evidentemente, que é o Rio de Janeiro. O segundo estado que mais manda público para lá é São Paulo, proximidade, número de habitantes, claro, né? Mas o terceiro é Rio Grande do Sul. Não é Salvador? Não, o que mais manda pessoas pro Rio de Janeiro no Carnaval é Rio Grande do Sul. Sapucaí, terceiro lugar. E, além de tudo, hoje a gente manda para lá alas inteiras de cuicas na escola de samba. Às vezes as pessoas estão vendo o desfile e não sabem que todo aquele naipe de cuicas é do grupo aqui de Porto Alegre, que pessoas que compõe o carro de som, que é o pessoal do apoio do intérprete, também tem pessoas daqui, pessoas com cavaquinho, violão, tudo nas principais escolas. Tem muita gente daqui do Sul brilhando lá no Carnaval do Rio. Que bacana! Tem muita gente. Então, é uma falácia dizer que Porto Alegre não é do Carnaval. É verdade. E para quem quer viver o Carnaval em 2026, seja no bloco, na arquibancada ou em casa, como é que a gente pode aproveitar essa festa de uma forma consciente e completa? Exato. Acho que o bloco é só acompanhar ali o circuito, a divulgação do circuito do bloco, tanto no Rio de Janeiro como em Porto Alegre, né? Para quem estiver no Rio, ou Porto Alegre, ou qualquer outra cidade. Sempre tem a divulgação do circuito, né? E é algo espontâneo. Se quiser ir fantasiado, vai. Se não quiser, e pode botar a fantasia que quiser. Vale tudo, né? Vale tudo. Se não quiser ir fantasiado, não vai. O importante é ir com o espírito de se divertir, né? Com o espírito pacífico e de se divertir. Escola de samba ainda tem vaga em algumas escolas. No Rio já é um pouco mais complicado. Nem todas, talvez ainda a pessoa vai encontrar, mas também pode buscar a vaga, de repente, em alguma ala também, e diversas outras formas, né, de brincar o Carnaval. Quem vai para a praia, tem bandas, além de blocos, tem bandas, em vários lugares tem as bandas burlescas, né, e que eu acho muito divertido, porque é só sair atrás cantando, dançando. É uma época boa demais, né? Muito. Para quem gosta de alegria. É verdade. Renato, a gente está chegando já ao fim do nosso programa, mas muito obrigada por compartilhar aí tanta história, memória, paixão também, né, com a gente. O Carnaval é muito mais do que uma festa, né? Ela é identidade, é cultura, resistência, pertencimento. É o povo, né, ocupando a cidade com alegria. Então, muito obrigada por esse bate-papo super especial, viu? Eu agradeço o convite. É o povo na rua, com alegria. É verdade. E que o Carnaval de 2026 seja vivido com respeito, diversidade, segurança e, acima de tudo, muita celebração da nossa cultura popular. Eu acho que uma coisa sempre importante, né? E que eu falo sempre para os homens: não é não. Muitos acham que Carnaval é gandaia, que vale tudo. Não. Não é não. É isso aí, esse é o recado do Renato e muito sério, gente. Respeito acima de tudo. Então a gente se vê no próximo Conversa com Gabi. Até lá e um bom Carnaval a todos. Tchau, Renato. Tchau, Gabi. Obrigada por tudo. Agradeço. Tchau, gente.